poder ter E peso, né? então, Ter peso. exato, e então, tipo, tu viste as massas que se mobilizaram quando foi o Black Lives Matter por toda a parte do mundo, saíram imensas pessoas à rua. A própria a própria Motorsport, né? Aí os promotores da Fórmula 1, a Mercedes, a Red Bull e etc. Quando o Hamilton se posicionou e meteu o joelho no chão pelo George Floyd, ninguém se mexeu e ninguém fez nada. E Isso. ele não foi multado. Por quê? Porque eles sabem que as consequências desses movimentos. E eles sabem, e por isso, tipo, ao mesmo tempo também não sei. Não sei se houve algum sentimento de cobrança da parte dele para aderir ao movimento. Não sei. Uhum. Nós não sabemos. Há muita possibilidade, até porque estes gajos têm assistentes de marketing, têm assistentes de imagem, têm toda uma equipa que eles precisam de alimentar e que alimenta a imagem deles nos mídias e que alimenta. Então sabem as jogadas a fazer, voltar para trás, recuar, desafiar quem, não desafiar quem, aceitar prémio X, não aceitar prémio X. Então nós estamos aqui dentro de uma jogada, estamos a ser tipo, em Moçambique dizemos pleiados. Então, tipo, nós estamos É, dentro, nós estamos num sítio em que estamos a ser, tipo, manipulados, como se fôssemos yes. marionetes. E vêm Isso. pessoas bilionárias. E por isso é que eu tenho dificuldades a aceitar essa coisa de representatividade, porque essa coisa da representatividade, até um certo ponto, é uma coisa que pode ser saudável. Agora, a partir do momento em que nós somos forçados a, de certa forma, nos identificarmos com bilionários, pessoas que são bilionárias. Mano, eu digo-te Uhum. uma coisa, eu de Fórmula 1 percebo zero. O sítio mais próximo que eu estive da Fórmula 1 foi quando eu estava no Algarve, e muitas pessoas também, amigas minhas, pessoas negras, mulheres negras, quando estávamos no Algarve a trabalhar num hotel em Portimão, e trabalhávamos no setor das limpezas, estávamos todas no setor das limpezas, e éramos responsáveis por limpar quartos de automobilistas de Fórmula 1. Não sei se Uhum. vocês conhecem o autódromo de Portimão, eu não vou dizer o hotel, né? Mas, tipo, o mais próximo que eu já tive de Fórmula 1 ou do assunto Fórmula 1 é quando íamos limpar aquele hotel. Ou Yeah. seja, como é que eu sou forçada? E esta jogada de representatividade, tipo, obriga-nos a nos identificarmos com uma pessoa nada a ver com o espaço que nós ocupamos. Tipo, o Yeah. Hamilton é um milionário. O Hamilton é um milionário. Está em espaços que eu nunca vou conseguir acessar enquanto mulher negra e pobre. Ele está em espaços, está misturado com uma branquitude imensa. Imensa, yeah. E então, tipo, como é que E é vive daquilo, suposto pô. e como é que é suposto eu, pessoa pobre, pessoa negra, que tipo está em situação precária, fragilizada, tanto em termos de habitação, de alimentação, educação, como é que uma pessoa fragilizada assim vai estar alinhada com o Hamilton? Tipo, o gajo é um milionário, e agora aparentemente pertence a uma elite britânica também, e ele é suposto dar apoio e não me sentir, aliás, não é não me sentir mal, é no sentido de tipo, termos que dar apoio só porque é negro. Mano, Isso. se tu não estás a fazer, tu não estás a fazer nada pelo movimento, tu não estás a fazer nada pelo movimento, não estás a fazer nada para contrariar a estrutura que me oprime, e é suposto eu dar todo o apoio só porque tu és negro. Tipo, por que é que essas pessoas não desafiam a estrutura capitalista? Não é? Tipo, e porquê que se alinham com uma família que tem uma estrutura extremamente alinhada com escravatura, colonialismo e imperialismo? E eu tenho essa dificuldade em ter que forçosamente me sentir representada pelo Hamilton. Ele já passou por racismo, passou por situações muito complicadas que ele inclusive já falou em entrevistas. Teve situações fragilizadas de pessoas negras que passam, independentemente dos espaços em que ocupam, acabam por sofrer essas agressões, essas microagressões, mas a agressão estrutural, que é essa que nós estamos a tentar combater, inclusive, que é essa que assassinou Floyd e que assassinou Breonna Taylor, tipo, é esse o racismo que nós estamos a tentar lutar, e depois as pessoas utilizam esse palco para performar e para dizer 3 palavrinhas e a seguir fazerem coisas extremamente contraditórias. Uhum. A família britânica, só assim, é daquelas coisas assim bizarras. Bizarras. E porquê que as pessoas. Eu acho que há muita gente que não percebe porque é que
o percurso da família britânica, não é? De onde é que esta família vem, o que é que eles têm feito, a forma como eles atuaram em África, na Ásia, na América. E, assim, 3 coisas. A primeira, as pessoas acham que essa realidade dos britânicos está muito distante da nossa, mas a realidade não está assim tão distante porque, inclusive, Moçambique vizinha da África do Sul, sofreu sanções impostas pelo governo britânico nos anos 80, 90, assim. Sanções essas que também impostas aos sul-africanos, aos indianos, sobretudo na Índia, causaram a morte de 8 milhões de pessoas. Eles tinham campos de concentrações no Quênia. Eles foram responsáveis por um dos maiores genocídios na Austrália, um genocídio a indígenas. Eles são responsáveis pela maior perseguição feita durante o período da transação de pessoas escravizadas. E quando nós paramos para pensar nestas questões todas, tipo, porque é que a família britânica é o que é e porque é que a representação delas é tão bizarra, é tão bizarra. Eles sobrevivem até agora, até hoje. A rainha de Inglaterra, Isabel I, aliás, Isabel II, não se veio desculpar do passado colonial daquele país, não recompensaram os países, as pessoas que sofreram diretamente e indiretamente das consequências do colonialismo e da escravatura. E até hoje não reconheceram o passado colonial deles, ou seja, eles estão lá de boas, né, no palácio, a achar que tudo ficou resolvido, resolvido com o tempo, que eles já não representam esse imperialismo todo, já não representam. Mas a rainha está lá com uma coroa cheia de diamantes que foi saqueado durante essa época. Então, tipo, não há uma distância muito grande entre a nossa realidade de hoje, daquilo que nós vivemos, com o passado colonial desta família. Inclusive, a Commonwealth, que eles próprios criaram, a Commonwealth com os países que eram ex-colónias, é uma forma de perpetuar o colonialismo, porque eles continuam com sanções económicas a esses países. Então, é uma família que não é inocente, O príncipe Harry teve envolvido, o príncipe teve envolvido em muitos problemas relacionados a racismo, muitas polémicas. O gajo já vestiu, já vestiu uma camisa com uma suástica. A família está constantemente envolvida em polémicas de racismo. Agora tiveram esta agora com a Meghan. Então eu fico tipo, como é que nós estamos a comemorar um gajo que se envolve com uma família estruturalmente colonial, racista e imperialista, porque a essência deles continua lá. E se eles teimam em preservar aquela imagem, aquele simbolismo todo imperial, é porque eles estão orgulhosos do passado colonial deles. E então, tipo... Exatamente isso, mesmo. É por isso, quando essas estruturas que nós queremos, tipo assim, representatividades, são tão cruéis e eles ainda não, como você falou, nunca desculparam do passado colonial. E eles sentem orgulho daquilo. Ok? Para eles, nós que não conseguimos ter essa medalha é porque nós não estamos a trabalhar para chegar lá. Porque eles que estão lá na Palácio Real, eles trabalharam para ter tudo. Eles trabalharam, deram suor, deram méritos para ter aquilo. Pô. Tem um mérito. Nós que não estamos a trabalhar. Nós que estamos naquela outra, não estamos a trabalhar. Pô, agora vamos falar, olha, você nunca... Se você quer chegar igual a... Ô, Hamilton, você viu como é que ele trabalhou, chegou lá e pegou. E você? Mas olha, eu rio, mas é tipo, eu fico nervosa. A maior parte do tempo eu fico nervosa com estas coisas. Não tem que ficar nervosa, sabe porque eu te convidei aqui para nós podermos analisar isto e beber e refletir sobre isso, sabe por quê? Porque não é só ficar nervoso, porque quem me conhece, eu sempre quando vou falar de racismo, eu já não quero falar mais nada. É tipo, tudo está bloqueado, sou focado no racismo. Não é normal isto. Eu, por acaso,
houve um desses dias, eu estava a falar com uma amiga minha, e eu estava, não, mas eu acho que, ai meu Deus, eu devia demitir-me destas coisas todas de falar sobre as questões raciais, questões políticas, tipo, vou tirar uma pausa, não sei o que, não sei o que. Irmão, é impossível viver na nossa pele. Vais tirar? É porque você não vai conseguir tirar, porque você não falares para ter um lugar dentro da estrutura, você pode ter isto, porque isso é fácil. É só nós defendemos, é só nós contrariamos aquilo que nós defendemos. E nós, sempre nós que estamos a falar aqui, nós temos convite para a estrutura. E não é nada difícil chegar na estrutura, não. Só que nós recorremos tudo porque sabemos que a estrutura não é só porque ele vai nos dar o que nós queremos, mas ele está a fazer mal à comunidade que nós defendemos. Ok? É isso, é uma responsabilidade que nós temos, porque nós, quando nós estamos a defender a nós mesmos, estamos a defender também os outros também que não têm fala. É por isso que você não pode fugir disso. Pode até falar, olha, vou pagar tudo, vou parar para falar isto tudo. Mas no dia que você vai ver isto acontecer, no dia que você vai ser confrontada com qualquer ato preconceituoso ou racista, olha, você vai tentar responder. Exatamente. A sua resposta vai ser que vai ser a minha defesa e a defesa de muita gente. Exatamente porque hoje também houve aquelas duas situações que nós falámos antes de entrar no live. Yeah. Aliás, uma das situações, porque a outra eu vi, a situação em Serpa, que me chegou, eu disse que não ia falar sobre isso, mas quando estas questões aparecem, não é? Tipo, houve a questão da Odmira, houve a questão de Serpa, e quando eu vejo, há que evitar, por exemplo, adoecer com estas questões, né? Porque nós temos que estar saudáveis na luta, a nossa mente em dia, nos organizarmos para podermos estar também dentro do movimento organizados. E às vezes eu evito, há certas coisas que eu não vejo logo, tipo, eu digo, olha, eu não estou preparada para falar sobre isso, não quero falar sobre isso agora, porque nós, pessoas negras, adoecemos com racismo, e eu acho que algumas pessoas não têm a noção do qual isso nos adoece. E sobretudo quando estamos aqui nestes países, não é? Onde é o centro do capitalismo, onde é o centro do passado e do presente colonial, eu acho que nós acabamos por... vivemos essa pressão, e eu acho que o que aconteceu com o Hamilton, eu juro, eu tenho muitas teorias, mas tipo, o que eu acho que aconteceu com o Hamilton é que, tipo, primeiro, deve ter sido culpa também do movimento de ir cobrar a uma pessoa que se calhar só queria existir, estás a ver? O gajo está tipo, a fazer as cenas dele com o carro, que é a coisa que ele mais sabe fazer, que ele mais gosta, e vem tipo milhões de pessoas à volta do mundo cobrar posicionamentos, cobrar que ele se imponha, nananana. Isso de certo ponto é desumano, mas depois ao mesmo tempo eu fico, mas por que eu tenho que desenvolver, por que eu tenho esta empatia por bilionários e milionários que estão tipo, espalhados pelo mundo, e gera-se aqui um conflito mesmo comigo mesma, tipo, são pessoas que estando nestes lugares de destaque, não é? Isso também depois o que é estar em lugar de destaque. Mas estas pessoas que têm maior acesso às coisas, têm mais possibilidade de... Eu não gosto de mandar pessoas ler livros sobre essas questões raciais, mas tipo, têm a possibilidade de comprar um livro, se informar, se educar, têm pessoas à volta, têm capacidade e não o fazem. É de uma responsabilidade imensa. O que ele fez foi muito irresponsável. Foi tipo validar uma família, aliás, validar não digo, mas se calhar normalizar uma família que um movimento está a tentar deitar abaixo. Aquela família enquanto uma representação do imperialismo, do racismo e do colonialismo tem que cair. Tipo, esses são principais mesmo. Acho que é pilar, né? Tem uma pessoa aqui que está falando live que o branco vai nos mandar para a nossa terra. O branco não é levantado, não é crioula.